Bom, vender mais pode ser problema. Hoje eu conversei com dois empresários, gente, e os dois trabalharam com projetos. Eles trabalham com projetos mecânicos, né? São fornecedores de soluções industriais. Os dois fornecem soluções para a indústria, né? E olhando de fora, pareciam empresas muito parecidas. De verdade, pareciam muito parecidas. Mas bastaram algumas perguntas que eu fiz para parecer uma diferença enorme. O que eu quero dizer? Só para vocês terem uma ideia. Na primeira, eu perguntei: hoje vocês precisam de mais clientes? Né? Fazendo ali a investigação, a resposta foi praticamente não. Eles, esse empresário já falou que eles já têm carteira suficiente. São pequenos, que se entrasse muito mais trabalho, né, na demanda, ali mais demanda, eles nem conseguiriam atender. Pensa nisso. Se eu tivesse chegado, né, ali na call, né, nessa conversa, e tivesse oferecido a solução para vender mais, eu provavelmente estaria criando um problema. E é muito comum, né? Ah, não, quem vende, fornece serviço para a indústria tem que vender mais. Nesse caso, se eu tivesse chegado ali e oferecido a solução para vender mais, eu provavelmente estaria criando um problema. E o mais intrigante é que algumas horas antes eu tinha conversado com outro empresário, né? Foram dois, esse foi o primeiro empresário, também técnico, também industrial, metal mecânica, vendas B2B, vendas complexas. Só que a realidade dele era completamente diferente. Como assim, Cauê? Ele tem equipe, ele tem uma oficina, né? Um pátio ali de oficina, alguns equipamentos que ele usa para entregar. Tem engenheiros, tem cliente grande, tem contrato, tem operação. E mesmo assim, quase 90% dos negócios ainda chegam por indicação. Quando aparece uma oportunidade boa, tecnicamente eles conseguem convencer. Só que o projeto, quando chega ali no time de compras, né, ali em parte do pessoal de suprimentos, compras, né, um departamento mais comum é compras. A conversa muda, ele falou para mim. Cauê, a conversa muda. Quando eu converso com o técnico eu consigo, eu entrego para ele a solução. Ele quer a solução. Só que quando eu passo pelo técnico, e aí eu tenho que falar com compras, ou às vezes nem tem técnico, quando eu falo com compras, compras quer desconto. A proposta começa no número. Aí ele falou: Cauê, aperta daqui, aperta dali. Aí ele abriu para mim: Cauê, tem contrato que chega num ponto em que eu preciso decidir não aceitar. Aí ele fez assim: Cauê, aí eu preciso, aceito quase sem margem e fico numa sensação de estar trabalhando de graça. Ou diz não e corre o risco de fechar essa porta? Quantos empresários que fornecem soluções industriais já não passaram por isso? Quem nunca? Quem nunca? Estão entendendo o que eu estou falando aqui com vocês? Bom, vocês fazem parte, né, do grupo de mentoria. Então eu trago esses bastidores e a gente tem uma oportunidade que a gente vai trazer a oportunidade também para o pessoal do YouTube. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Vocês têm acesso, podem perguntar, vocês têm aí o chat liberado. Uma coisa ficou muito clara para mim. Talvez o problema de uma empresa técnica não seja vender pouco. Como assim, Cauê?
E talvez também não seja vender muito. O problema pode estar em uma outra pergunta. Que pergunta, Cauê? Que tipo de venda essa empresa deveria querer? Porque existem vendas que colocam dinheiro no caixa. Por outro lado, existem vendas que só colocam trabalho para dentro. Coloca trabalho para dentro, mas não coloca dinheiro para dentro do caixa. 2 décadas fornecendo para a indústria, né? Tive a oportunidade de atuar na linha de frente, né? Comecei como desenhista técnico, depois me tornei detalhista, depois me tornei projetista mecânico, depois eu me tornei líder de equipe de projeto, time de projeto. E aí depois que eu comecei, que eu resolvi pivotar, apareceu a oportunidade, pivotei para essa parte de empreendedorismo. Só que tem uma coisa também, que eu comecei a perceber, né, ao longo desse todo esse essa jornada. Tem projeto, né, que quando é fechado, é negociado, tem projeto que usa a capacidade que existe dentro ali da empresa. Mas tem outros projetos que exigem contratação. E aí a gente demanda de hora extra, deslocamento, mais licenças. E aí vou contratar mais licença, comprar o direito, ou eu vou alocar? A gente está falando de mais risco, mais gestão. Quando você olha só faturamento, quando a gente olha só ali a métrica de faturamento, os dois parecem crescimento. Só que não são. Esse é o detalhe que quase nunca aparece numa reunião comercial. O vendedor olha a receita, a operação olha o prazo e o financeiro olha a caixa. E a grande maioria dos donos de empresas técnicas que fornecem soluções para a indústria, né, empresas que fornecem um serviço ou um produto, o dono geralmente tenta segurar tudo. A receita, o prazo, o caixa, e ninguém coloca a venda inteira na mesa. Aí começa um paradoxo estranho. Como assim, Cauê? A empresa pode crescer e o dono pode terminar o mês com mais trabalho, mais horas, mais contratação e praticamente o mesmo dinheiro ou menos. E eu não quero que esse mercado se baseia nessa situação. Deixa eu trazer um pouco mais de clareza, né? Acompanhando 2 décadas, né, as vendas industriais, realizando vendas B2B complexas, atuando ali, né, dentro de um processo comercial, a grande maioria às vezes como farm, e um projeto de hunter, né, que são as categorias. Eu vejo que a grande maioria dos desafios não é porque as empresas não sabem vender. Muitas vezes eles vendem até muito bem, só nunca parou para separar a venda que aumenta faturamento da venda que melhora economicamente a empresa. Uma coisa é faturar, outra coisa é sobrar dinheiro desse faturamento no caixa, margem, lucro. E é por isso que quando eu entro numa empresa técnica, tenho cada vez menos vontade de começar perguntando como a gente vende mais. Eu quero saber outra coisa. Lembra? Essa 2 décadas, qual que é o diferencial? Cara,
2 décadas dentro do mercado. Eu quero saber onde essa empresa ela cria resultados, resultado caixa, e onde a empresa ela destrói resultado sem perceber. Às vezes, a resposta está no comercial, às vezes no preço, às vezes na margem, às vezes na capacidade de entrega, e às vezes a resposta mais inteligente é simplesmente: esse cliente eu não quero. E é aqui justamente, ó, na arquitetura anticolapso, tá? Que o projeto do negócio, vamos lá aqui, ó, da cor. Projeto de negócio, venda sem desconto, tá? E caixa blindado começam a se encontrar. E não como três assuntos diferentes, como partes isoladas, né? Que eu falo, visão de jardim ou de floresta? Não visão de jardim, cada um é separado. Não, visão de floresta. Como partes da mesma conta. Porque no fim, não importa só quanto a empresa vendeu, importa quanto daquela venda realmente virou caixa, receita, lucro, quanto sobrou de dinheiro no final do mês. E essa é uma pergunta que eu tenho feito cada vez mais para empresários, donos de empresas técnicas que fornecem soluções para a indústria, seja em produtos ou em serviço. No final, é tudo assim, produto é serviço. Beneficiamento gera uma peça, mas é um serviço de beneficiar. Só que existe uma parte interessante. Muita gente não sabe responder de primeira. Se você chegou até aqui pensando em algum contrato específico da sua empresa, provavelmente você já entendeu qual é a pergunta que, se tivesse na minha frente, eu faria para você.